Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu grupo vai apresentar sobre gênero, trabalho e educação aqui na matéria de Sociologia do Trabalho. Os componentes do grupo são Amanda Kaline, Everton Ronaldo e Jordane Franklin. E nós iremos iniciar com explicando o trabalho. Iniciando pela definição de trabalho, que seria qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para realização pessoal e desenvolvimento econômico, tanto da perspectiva do papel do colaborador quanto do proprietário. Aqui a gente traz inicialmente uma pesquisa feita pela ONU, Organização das Nações Unidas, que relata que 49,1% de mulheres tinham ocupação formal, enquanto os homens representam 68,2%. Conceituando educação, é um direito fundamental que promove o desenvolvimento humano por meio do ensino e aprendizagem, visando potencializar a capacidade intelectual. Envolve a formação escolar, familiar e social, podendo ser formal ou informal. O gênero ele pode ser definido como um agrupamento de indivíduos, objetos e ideias que possuem características em comum. Segundo a OMS, o gênero tem implicações para a saúde ao longo da vida de uma pessoa em termos de normas, papéis e relações. As questões de gênero costumam enfraquecer as mulheres e o relacionamento entre homens e mulheres, seus papéis, acesso e controle sobre recursos, divisão de trabalho, interesses e necessidades. As relações do gênero afetam a segurança da família, o bem-estar da família, o planejamento, a produção e muitos outros aspectos da vida. Depois que a gente define esses 3 pontos, agora a gente vai traçar inicialmente um contexto histórico de vários acontecimentos que perpassaram a história e o papel da mulher dentro do mercado de trabalho e a construção de uma hierarquização, de um ideal social do que seria o papel de cada indivíduo dentro de um espaço corporativo, seja de produção, seja escritorial, mas a história ela começa de divisão de trabalho e de perspectivas lá na Revolução Agrícola. Na Revolução Agrícola existia um ideal de que as mulheres poderiam realizar tarefas consideradas fisicamente mais exigentes. Então, seria como moer grãos manualmente com pedras, carregar água e recolher madeira. Então, dentro dessa perspectiva, a mulher poderia executar funções consideradas mais pesadas. E é aí que começa também um ponto muito importante, que ainda é muito persistente até na sociedade dos dias atuais, que é a dupla jornada de trabalho das mulheres, que normativamente vão executar uma função, independente de qual seja, cansativa durante o dia, uma função trabalhista, e à noite ainda executar funções domésticas. Esse ponto parte da Revolução Agrícola e é presente até nos dias atuais, de que a mulher supostamente, dentro de uma visão antiquada, claro, deveria executar funções domésticas, enquanto o homem não. Essa construção começa aqui e perpassa até os dias atuais, por mais antiquada que seja. Dentro da primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra de 1760, começa a dividir as funções do homem, da mulher e das crianças. Aqui começa uma perspectiva de que as mulheres poderiam apenas executar funções consideradas mais leves, como costura e tecelagem, enquanto os homens seriam responsáveis por funções consideradas mais pesadas, como a fabricação de máquinas, por exemplo. Então, aqui é um ponto principal da construção de uma hierarquização, é uma construção corporativa, mas também social, do que seria o papel da mulher ou do homem dentro do mercado de trabalho, dentro da sociedade, da educação. Bom, dando continuidade, a gente entra no dia
8 de março de 1917, que caracteriza o Dia Internacional da Mulher, que surgiu das lutas das mulheres por meio de manifestações e greves ao longo do século XX, estabelecendo o 8 de março como um dia de reflexão e luta, e onde ocorreu o incêndio na Triangle Shirtwaist Company em Nova York em 25 de março de 1911, que vitimou aí 146 pessoas e foi um dos marcos para a criação dessa data. Prosseguindo, nós temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1945. Essas duas guerras mundiais, elas empoderaram as mulheres a entrar de uma forma significativa no mercado de trabalho, e elas foram incentivadas a assumir empregos de manufatura, especialmente na produção de armamentos, atuar como enfermeira nos frontes de batalha, e muitas das vezes de forma voluntária, substituindo os homens que estavam no serviço militar. A terceira revolução industrial, ela vem em 1970, marca o seu início em 1970 e ela também vai marcar o início do desenvolvimento das tecnologias digitais que abriram novas oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho. As faculdades começaram a abrir suas portas para elas também, permitindo que elas tivessem acesso à educação e ingressassem em profissões que anteriormente eram predominantemente masculinas. Mas um novo desafio se aproximava delas: a luta pela equidade salarial de gêneros, como veremos mais adiante. Na quarta revolução industrial, que é o que a sociedade está passando agora, né? Que pode ser chamada de indústria 4.0 ou como segunda era da máquina, ela ela vai combinar campos físicos, digitais e biológicos para criar mudanças exponenciais em taxa e escala só vistas até então na ficção científica. Então, nesse contexto que o Max Weber ele vai falar sobre especialização e profissionalização na sociedade moderna com relação à educação. Né? A educação deve preparar os indivíduos para ocupar posições específicas no mercado de trabalho, desenvolvendo neles as competências técnicas e teóricas necessárias para o exercício das suas profissões. E daí a gente entra na lacuna salarial. Então, um estudo nos Estados Unidos para o site CNBC, ela confirmou a desigualdade de gênero. Então, temos alguns resultados. Então, as mulheres elas ganham cerca de 82 centavos para cada dólar que o homem ganha. Para mulheres negras é cerca de 65 centavos. Para mulheres latinas custa cerca de 60 centavos. Então, a diferença salarial entre homens e mulheres ainda é uma barreira significativa na luta pela igualdade de gênero no mercado de trabalho, com mulheres frequentemente recebendo menos que homens pelo mesmo trabalho. Bom, aqui a gente traçou alguns processos históricos e essa divisão da função da mulher e do homem dentro do mercado de trabalho. A lacuna salarial ela vai falar um pouco sobre a falta da equidade de gênero, a dificuldade e a perspectiva machista de que uma mulher pode executar a mesma função que um homem, mas não recebe o mesmo salário. A gente citou aqui também outro ponto, que conforme o sistema capitalista foi se desenvolvendo, foi se extinguindo algumas profissões, criando outras e, consequentemente, a necessidade de uma especialização na hora de executar funções. Então, é mais uma barreira, mais uma dificuldade e tendo o entendimento de que, por muitas vezes, a partir de uma construção social e corporativa também, de que a mulher ela não parte do mesmo ponto, o ponto de partida não é o mesmo que o do homem. É uma visão antiquada e machista da função da mulher dentro do mercado de trabalho. Então, além da dificuldade da equidade de gênero,
a gente traça outro ponto importante aqui citar, é a presença de assédio sexual dentro do ambiente corporativo. Então, segundo dados da Justiça do Trabalho no Brasil, em uma pesquisa feita em 2021, constatou-se mais de 3 mil casos relativos a assédio sexual, fora aqueles que não são denunciados. Então, a assédio sexual, ela é apenas um complemento, né? Mais uma barreira na luta por essa equidade de gênero. Porém, o tempo foi se passando e as mulheres foram construindo e se sentindo encorajadas na denúncia desse infrator, e a partir daí passa a ser algo passível de punição, de crime, de execução de uma pena, de construção de movimentos sociais que potencializem não só a equidade de gênero, mas também o combate ao assédio sexual dentro do ambiente corporativo. Aqui a gente cita o movimento, que não é não, e esses movimentos, outro que pode ser citado, como o Eu Também, em tradução literal no Brasil, foram movimentos de luta e combate ao assédio sexual e de prevenção a partir de informar sinais e constatar fatos também. Um episódio muito conhecido, que aconteceu em 2016, em uma emissora norte-americana, Fox News, algumas funcionárias, mais precisamente jornalistas e apresentadoras, denunciaram um ambiente de assédio sexual e moral naquele espaço. Então, a cultura da empresa, primeiramente, era de uma construção de vestimenta específica para as mulheres, que normalmente as sexualizavam, e também a presença do crime infrator praticado por alguns homens, mais precisamente o mais conhecido, que foi citado na reportagem, foi o Roger Ailes, que é um executivo dessa emissora que prometia que essas funcionárias alcançariam novos voos na carreira caso se relacionasse com ele. Então, a gente parte de uma cultura muito machista, principalmente da construção de uma vestimenta específica para a mulher, que normalmente a sexualiza como profissional, a presença do assédio sexual dentro desse ambiente, mas, ao mesmo tempo, a construção de alguns movimentos sociais que vai justamente lutar contra o assédio, a sexualização, a falta de oportunidade, de equidade. Então, aqui a gente citou Eu Também, o Não é Não. Então, o assédio sexual está muito presente em diversos ambientes corporativos. Aqui é uma imagem de um desses movimentos sociais que foi levado à rua na luta por esse crime. Agora, sobre maternidade, é um assunto que, para muitas mulheres, a carreira e a maternidade são caminhos que não se cruzam, como é destacado no artigo Mães no Mercado de Trabalho. Ainda é um desafio para as empresas estabelecerem condições de acolhimento e segurança trabalhista para as mães após a licença maternidade. Em 2023, uma empresa acabou condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho por demitir uma funcionária que apresentou atestado médico para cuidar do filho. A criança chegou a ser internada na UTI, necessitando dos cuidados da mãe. Porém, assim que retornou ao trabalho, a mulher simplesmente foi demitida. O caso foi julgado pela Terceira Vara do Trabalho de Brasília, que estipulou uma indenização por danos morais de R$ 12 mil. Segundo testemunhas, o empregador ainda teria dito, após a demissão da mãe, que não contrataria mais mulheres, apenas homens, já que eles não faltam por causa de problemas com filhos. Bom, o próximo tópico é a legislação e políticas para a igualdade de gênero no trabalho. Então, no Brasil, a Lei 14.611 de 2023, ela exige a igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função, e que as organizações elas devem criar planos de ação com prazos e metas
para diminuir a desigualdade de gênero. E algumas empresas elas já adotam políticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no caso as ODS, como temos exemplos, as vagas afirmativas para mães ou mulheres negras, igualdade de oportunidades de promoção entre homens e mulheres, incentivo ao empoderamento feminino, flexibilidade no horário de trabalho, que é importante principalmente para as mulheres que são mães. Bom, até aqui a gente focou muito nessa construção do que seria o papel da mulher na sociedade, do gênero e do trabalho, mas a gente vai agora, nesse momento, relatar alguns acontecimentos, a importância do papel do feminismo na luta pela equidade de gênero, mas também para a construção da mulher como cidadã na nossa sociedade brasileira, especificamente. Não só no ambiente de trabalho, mas também na valorização da educação e no ato de se inserir em espaços acadêmicos e educacionais visando a construção de um ensino superior. Então, até 1827, as mulheres, elas até então não poderiam frequentar as escolas. Então, surge uma lei geral que permite que frequentassem escolas além do primário. Então, chegasse o fundamental e o ensino médio a partir dessa presente data. Décadas depois, lá em 1879, as mulheres, elas passam a ter o direito de se inserir, mesmo que tardiamente, nas universidades, enfrentando um machismo estrutural e preconceito. Então, a partir dessa presente data, as mulheres se inserem dentro do ensino superior, tendo dimensão também de como seria a nossa sociedade naquela época. Então, não só da questão financeira, mas também dessa construção social do que seria o papel da mulher na sociedade. Então, uma pessoa do gênero feminino entrando nesse espaço, naquela época, naquele contexto social, representava um avanço enorme para a sociedade, mas também para essa mulher na construção do entendimento de que ela poderia executar muito além do que a sociedade ensinava para ela na época, que seria serviços domésticos, tecelagem. Então, elas passam a executar funções para além do que a sociedade dizia na época que era o normal para elas. Muitos anos depois, em 1910, surge um partido republicano feminino, que passa a lutar pelo direito ao voto e pela emancipação das mulheres. Então, esse partido surge nessa data, porém, ainda 2 décadas depois que, de fato, o sufrágio feminino foi garantido pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro. Então, a partir daquela data, naquela época, as mulheres passam a ter o direito de exercer o seu papel de cidadã no direito ao voto e na eleição de um presidente, que na época era Getúlio Vargas. Então, esses movimentos feministas, no início do século XX, brasileiros são muito influenciados pela luta e conquista das mulheres nos Estados Unidos e no continente europeu. A partir dessa data, elas passam a ter o direito de exercer esse papel de cidadã que até então era dado apenas a homens na decisão do pleito eleitoral. Décadas depois, em 1962, ocorre a aprovação da Lei 4.212, que permite que mulheres casadas executem funções trabalhistas sem a necessidade da autorização do companheiro, do marido. Nessa mesma época, chega a pílula anticoncepcional do Brasil, promovendo a autonomia feminina, e inicia a partir daqui um debate social muito importante sobre os direitos reprodutivos e a liberdade sexual, que persiste até os dias de hoje. No direito à mulher a tomar decisão sobre o seu futuro, sobre aquilo que ela enxerga como algo verdadeiro, do ideal dela,
Então, o Max Weber ele descreve a crescente racionalização da sociedade moderna que se manifesta na organização burocrática do trabalho. Então, essa racionalização reforça normas e papéis de gênero tradicionais, o que relegava a mulher a trabalhos julgados inferiores ou menos essenciais. Então, até aqui, a gente fala da construção da mulher no seu papel como cidadã, não só constatando avanços na luta por essa equidade de gênero, que é algo que persiste até hoje, no direito a frequentar espaços corporativos sem a necessidade da autorização do marido, de tomar decisões sobre o seu corpo, mas também do acesso à educação, do ensino superior, da construção acadêmica, enfim. É importante ressaltar que aquela ideia de Max Weber ela não foi necessariamente em 1962, mas sim nesse meado do século XX. Agora, em 1974, mulheres solteiras ou divorciadas precisavam da assinatura de um homem para obter um cartão de crédito ou empréstimo, pois os bancos ditavam como gastavam o seu dinheiro, isso até 1974. A Lei de Igualdade de Oportunidade de Crédito desse ano garantiu que clientes não fossem mais discriminados por gênero ou estado civil. Em 1941, a manchete de um jornal dizia: "Pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras". De acordo com o decreto da Era Vargas, as mulheres eram proibidas de praticar esportes considerados incompatíveis com a sua natureza. Essa proibição impediu o futebol feminino de se desenvolver de 1941 até 1979. Apesar disso, mulheres continuaram a jogar em campos improvisados e locais não supervisionados pelo Estado. Só em 1983 o futebol feminino foi regulamentado, mas os efeitos negativos da proibição ainda são sentidos hoje, como a falta de incentivo e patrocínio para o esporte. Em 88, nós tivemos a Constituição e as mulheres foram reconhecidas como iguais aos homens pela legislação brasileira. Esse avanço só foi possível graças à pressão dos movimentos feministas e outros movimentos populares que lutaram pela democracia. A Constituição passou a garantir legalmente que mulheres e homens tivessem os mesmos direitos e deveres. A importunação sexual feminina foi considerada crime pela Lei número 13.718 de 2018, após intensa mobilização do movimento feminista. Infelizmente, as mulheres ainda enfrentam assédio e violência diariamente, seja no transporte público, em aplicativos de transporte ou em simples idas ao mercado. A frequência desses incidentes fez com que a pauta feminista incluísse a defesa dessa lei, que agora oferece proteção legal a todos os gêneros. Embora o assédio continue a ser uma realidade, a nova legislação fornece um importante mecanismo para defender o direito das mulheres de ir e vir com segurança. A Lei 14.192 de 2021 foi criada para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, abrangendo tanto o período eleitoral quanto o exercício de direitos políticos e funções públicas. Define como violência política qualquer ação, conduta ou omissão que tenha o objetivo de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres. Bom, e daí nós temos o Momento Cultura, onde nós trouxemos um poema, mas antes eu vou explicar um pouco de quem é a responsável pelo poema. O poema que nós trouxemos é Mulher Exausta e é de Linda Coamet, conhecida também como Link de Éteres. Ela foi vencedora do Campeonato Nacional de Islândia, Costa do Marfim, em 2019. Ela participou da Copa do Mundo de Islândia na França. Ela nasceu em Abidjan, que é na Costa do Marfim. Ela é estudante de comunicação e ciências políticas. Além dela ser slammer, ela é romancista e contista, membro da escola de poetas da Costa do Marfim, e ela promove a poesia por meio de formação em leitura, escrita e performance. Então,
Eu vou ler aqui o poema. Porque sobre ela repousa, sou uma mulher forte, sou uma mulher cansada de ser forte, cansada de ser uma mulher incansável. Ofereço meu corpo como suporte para a vida. Em troca, bebo frustração no poço da minha angústia. Estou cansada de ser essa mulher que se levanta antes do desabrochar do dia e adormece após a morte da noite. Essa mulher que tem a obrigação de ser sólida, o futuro do casal. Mas antes de ser mãe e esposa, sou uma mulher, livre como um pássaro em busca de um espaço para expressar seu talento arquitetural. Feita de carne e osso, e não de ferro e pedra. Sou essa mulher que não tem o direito de falhar, porque levar uma bofetada seria inadmissível. Aos olhos da sociedade, essa mulher que não tem o direito de derramar uma lágrima, porque ela corre o risco de inundar a alma do seu homem. Eu sou essa mulher que não tem o direito de dizer não, porque eu devia ser a Maria vai com as outras de uma sociedade que não se importa comigo. Mesmo quando seu sorriso não tem vida, devo iluminar seu coração, desfigurada por golpes dados como presentes. Meu dever ordena que eu permaneça em silêncio, meus direitos trancados na sepultura do silêncio. Eu deveria ficar calada. E quando ele viola minha existência, é um dever conjugal. Meu corpo já não é minha propriedade. Segundo a lei, você pertencerá a ele depois de dizer sim. Femicídio todos os dias. A justiça tem a orelha tapada. Aos gritos das mulheres potentes, revoltadas, são chamadas de rebeldes. Mulher indigna, segundo a tradição masculina, segundo a qual ela terá de beber sua dor em silêncio. Você nascerá menina, crescerá esposa e morrerá mãe, me disse a sociedade. Para finalizar, a gente faz um convite para assistir um filme que se chama A Revolução em Dagestan, de 2011, que vai relatar a luta das mulheres por melhores condições salariais em um mundo de homens. Então, essa seria a temática central do filme. Basicamente, o enredo se resume às operárias da fábrica de Ford de Dagestan, que vivenciam uma rotina desgastante de trabalho, atrelada a condições precárias e longas jornadas. Então, é um filme que vai a construção de um movimento social na luta pela equidade de gênero dentro de a constatação de um universo onde mulheres, naquele enredo específico, passam por dificuldades no ambiente de trabalho. Muito obrigada pela atenção. Até mais.